Bom, e o que foi o nazismo? O nazismo foi uma corrente política surgida na Alemanha no final da década de 1910 e início da década de 1920. Então, em 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, tendo perdido a guerra, ela foi submetida a muitas humilhações. A população, ela ficou marcada por essas e por vários outros efeitos da guerra, que se refletiam em vários setores, seja econômico, cultural, social. Então, o nazismo ele foi uma das principais expressões do fascismo europeu durante o período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, e tendo como principal liderança o ex-cabo do exército alemão, que foi Adolf Hitler. Então, após a guerra, Hitler passou a integrar um grupo que desenvolveu uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha. Então, em 1933, Hitler e os nazistas passaram a pressionar o presidente, a lhe dar maiores poderes. Então, Hitler agregou à sua pessoa títulos de chanceler, senhor, líder de todos os alemães. Então, aqui nessa segunda imagem, aqui nessas imagens, a gente pode ver a imagem de Hitler, E as ideias dele convenceram boa parte da população da Alemanha, que acreditava que realmente a sua figura era uma garantia para a Alemanha ser próspera, triunfante, Então, essas características do nazismo conduziram a Alemanha para a Segunda Guerra, para a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra muito mais sangrenta que a primeira, E teve o horror ainda da indústria da morte, Verificado o quê? Nos campos de extermínio, onde eram realizadas as experimentações com seres humanos. Todos que não se enquadrassem na raça ariana eram submetidos a várias torturas, câmaras de gás, eram sujeitos a todos os tipos de maltratos e violências que a gente pode imaginar. Falando sobre o Joseph Mengele, ele foi um médico que trabalhou nos campos de concentração, inclusive ele foi voluntariado para esses campos. Ele era um médico que ele tinha um gosto específico por anões e crianças. Ele fazia diversos experimentos e, a maioria das crianças morriam nesses experimentos que eles faziam. Como experimento que eu posso dar, eles faziam cirurgias nas crianças sem anestesia, para ver como que o corpo ia reagir, como é que elas iam aguentar. Eles inoculavam a bactéria da tuberculose para ver como é que seria a evolução da bactéria no corpo do ser humano. No caso dos gêmeos, ele inoculava nos dois e via como que seria a evolução em um e como que seria a evolução no outro. Ele teve uma experiência de injetar corante nos olhos para ver se ele conseguia mudar a cor dos olhos e basicamente é isso, sendo bem breve. Ele morreu em 1979. Esse foi o Karl Klauberg. Ele foi outro médico que também trabalhou nos campos de concentração. E ele teve um método bem invasivo, que se chamava o método da esterilização. Ele fez uma esterilização em massa, ele matava diversas pessoas com o intuito de purificar a raça. Mais de 400 mil pessoas morreram em campos de concentração por ele. Essa foi a Erta. Ela trabalhou nos campos de concentração de 1940 a 1943. Ela foi conhecida por ter experiências que ela enxertava nas pessoas fragmentos que simulavam a guerra. Isso ela tinha como saber até que ponto a pele conseguiria se regenerar, como que os soldados sobreviveriam, até que ponto eles sobreviveriam. Só que a Erta, ela foi considerada culpada por realizar as experiências e ela foi sentenciada a 20 anos de prisão. Durante essas experiências havia ausência de consentimento, requinte de crueldades e eles usavam métodos científicos questionáveis. Os presos eles foram coagidos a participar, não sendo voluntários de boa vontade. E normalmente as experiências resultavam em morte, desfiguração ou incapacidade permanente. Em Auschwitz e outros campos, sob a direção do Dr. Edward, os detidos eles eram submetidos a diversas experiências que supostamente ajudariam na guerra, desenvolvendo novas armas, ajudando na recuperação dos militares que haviam sido feridos e para o avanço da ideologia racial apoiada pelo Terceiro Reich. Estas experiências médicas e morais realizadas durante o Terceiro Reich podem ser divididas em 3 categorias. A primeira consiste em experiências que tinham por objetivo facilitar a sobrevivência dos militares do eixo. Em Dachau, os médicos da Força Aérea Alemã eles realizavam experimentos sobre reações a alta altitude, usando câmaras de baixa pressurização para determinar a altitude máxima na qual as aeronaves danificadas poderiam saltar de paraquedas em segurança. Os cientistas alemães também realizaram experiências de congelamento, utilizando os prisioneiros como cobaia para descobrir um método eficaz de tratamento para a hipotermia. Os experimentos de congelamento eram divididos em 2 partes. Em primeiro lugar, para determinar quanto tempo seria necessário para baixar a temperatura corporal até a morte, e segundo, qual a melhor forma de reanimar a vítima congelada. Em certo momento, um grupo de cerca de 90 ciganos foram privados de comida e água, sendo dada de beber somente água do mar pelo Dr. Hens, deixando-os gravemente feridas. A categoria de experiência tinha por objetivo desenvolver e testar medicamentos, bem como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades que os militares e a equipe de ocupações alemães encontravam no campo. Nos campos de concentração, os cientistas testavam agentes imunizantes e soros para prevenir e tratar doenças contagiantes, como a malária, o tifo, a tuberculose, a febre tifoide, a febre amarela. A terceira categoria de experiências médicas buscava aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista. As mais infames foram as experiências feitas por Joseph Mengele.
que utilizou gêmeos, crianças e adultos de forma inumana, e que também coordenou experiências sorológicas que ciganos, tal como fez Unevici, para determinar como as diferentes raças resistiam às diversas doenças contagiosas. As pesquisas desenvolvidas por Austerlitz tentaram confirmar a presença da inferioridade racial judaica. Experiências com filhos gêmeos em campos de concentração foram criadas para mostrar semelhanças e diferenças na genética e eugênica de gêmeos, para ver se o corpo humano pode ser manipulado. O líder central dos experimentos foi o ex-doutor Joseph Mengele. Os gêmeos foram escolhidos por idade e sexo, mantido em quartéis nos experimentos, a qual variou de injeção de produtos químicos diferentes para olhos dos gêmeos para ver se eles iam mudar suas cores e também literalmente costurar gêmeos em conjunto para tentar criar gêmeos sianeses. Na guerra, ele ocorreu após a Batalha de Berlim, último capítulo da ofensa soviética contra as forças alemãs. A batalha teve início em abril, com a arremetida pelos países ocupados pelos nazistas e depois se deslocou até a capital alemã. Em 30 de abril, na reta final do confronto, o líder nazista Adolf Hitler se suicidou. Pouco depois, Berlim se entregava, encaminhando a rendição que aconteceria no dia 7. O fim da guerra já era esperado, desde fevereiro de 1943, quando o Exército Vermelho venceu o exército alemão, em um dos maiores confrontos militares da história, conhecido como Batalha de Stalingrado. Mais tarde, em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcavam na Normandia, data conhecida como Dia D. A operação é considerada a maior invasão por mar da história e deu início à libertação dos territórios ocupados pelos alemães no noroeste da Europa. Eles haviam concordado que a comemoração deveria acontecer somente no dia 9. Jornalistas ocidentais lançaram a notícia na rendição mais cedo que o acordado, precipitando as comemorações. Já a União Soviética manteve a celebração na data combinada. O Tribunal de Nuremberg, em 9 de dezembro de 1946, julgou 23 pessoas, das quais 20 eram médicos, que foram considerados criminosos da guerra, pelos brutais experimentos realizados em seres humanos, que eram as experiências médicas nazistas, já abordadas nesse trabalho. Em 19 de agosto de 1947, divulgou as sentenças, além de um documento que ficou conhecido como Código de Nuremberg. 7 acusados foram condenados à morte. Este documento tornou-se um marco da história da humanidade pela primeira vez. Estendeu-se recomendação internacional sobre os aspectos éticos envolvidos na pesquisas em seres humanos. Ei, você sabia que Joseph Mengele morou no Brasil e morreu no Brasil? Foi. Em 1945, ele conseguiu fugir da Alemanha em direção à Argentina, que morou até 1959, quando chegou no Paraguai. De lá, ele conseguiu se instalar no Brasil em 1960, onde assumiu a identidade de seu amigo, Wolfgang Gerhardt. Daí, então, ele morou 19 anos em São Paulo, onde em 1979 morreu de um possível infarto. Só em 1985, após a sua família falar sobre seu paradeiro, foi que foi comprovado que realmente era o Anjo da Morte, através do Instituto de Medicina e também da Faculdade de Odontologia.